Então, meu irmão, por favor, nos traga um pouquinho o que das suas pesquisas, enfim, alguma coisinha que o irmão possa falar pra gente sobre a origem do rito Adoniramita. Tá aqui, ó, livro escrito, a primeira versão que esse livro aqui em 2014. Lancei esse livro em 2014. Ele foi relançado em 2018. Essa aqui é a versão 2018. Deixa eu ver. E aqui eu conto, né, na verdade, através das pesquisas que foram feitas, muitas questões relativas a essa prática ritualística, né, que é o rito conhecido como rito Adoniramita, que é o que eu pratico, né? Eu era do rito escocês antigamente, e depois acabei conhecendo uma loja que chama Saint-Germain, no Grande Oriente do Brasil. Fiquei apaixonado, né? Fiquei apaixonado pelo rito, achei muito bacana, muito cerimonial, né? Aquele negócio todo. E acabei me aprofundando. Eu até tenho umas pesquisas de rituais antigos aí, que não está aqui agora, não, acabei esquecendo, tá ali nos meus livros ali. Fiz traduções, né? Procurei estudar a origem do rito, como é que é, nos documentos bases, como o Catécisme de Franc-Maçon, lá do Travenow, sabe, quando surgiu esse nome Adon, né? Porque isso daí refere-se à ideologia do rito, né? Porque que é rito Adoniramita? É o mesmo que o rito iranita? É o mesmo personagem, né? Então, só que é uma visão um pouquinho mais diferente, podemos pôr desse jeito, né? A questão das lendas maçônicas, né? Isso daí não é mistério nenhum, primeira coisa, né? Senão não existiriam livros, sabe? Quem entende que as pormenoridades e coisas que são públicas são mistérios maçônicos, eu oriento a rever os seus conceitos, né? Certo? Então, por exemplo, o rito Adoniramita já fala do arquiteto do templo, certo? Só que se você observar esse grau que surgiu dentro da maçonaria contemporânea a partir de 1725, começou a incorporar histórias e lendas, certo? Então foi uma fusão dessa questão. E observando, por exemplo, a história do personagem, que é o Irã Abif, você observa a família dele, quem que era a família, né? Como é a profissão do pai e tal, qual que era a peculiaridade. E você vê que além, na verdade, podemos pôr assim, um arquiteto e decorador especial, né, de um local sagrado, que isso é muito diferente de um arquiteto que faz um shopping hoje em dia, não desmerecendo, né, cada um com a sua especialidade, mas uma pessoa que se dedica ao tenemos, né, que é o local sagrado dos gregos, por exemplo, no caso ali era o Oriente Médio, mas uma pessoa que se dedica ao conhecimento das proporções e da exigência e de uma cultura, né, pré-estabelecida, que era a cultura, vamos pôr assim, dos judeus naquela época, ou dos hebreus, melhor falando, né? São várias e várias linhas. O cara veio de forma especial para fazer o arremate, assim, vamos pôr. E aquilo enalteceu tanto a visão do Salomão, que viu um brilho diferente, né? Não era simplesmente colocar lá quais são as partes do tabernáculo, dividido no sanctus, parte pública, o sanctum e o sanctum sanctório. Daí tem a bacia das abluções, com os 12 touros ali, né, para o pessoal se lavar. Sabe? Ele viu que simplesmente aquele cara não veio e jogou as coisas, que todo mundo sabia disso, mas ele procurou trazer um quê a mais, né? Um temperinho, podemos pôr assim, naquela história. Ou seja, o cara tinha um conhecimento aprimorado das questões metafísicas, sabe? Era um cara que tinha um alinhamento com o contexto espiritual. Então, por isso que surgiu essa disposição, essa linha, né, colocando o pré-nome Adon, Senhor, enaltecendo ele como mestre, né, mestre Irã, né, chamado mestre Irã. E daí surgiu essa linha do rito Adoniramita, certo? Que ela surgiu em torno aí de 1740, né, foi essa primeira publicação, né? Então, posteriormente, houve uma adaptação daquele ritual dos modernos, né, ingleses, né? Então, que veio para a França, na verdade, esse rito tem origem francesa, veio o ritual dos modernos. Houve essa especulação aí, essa história, na verdade, que foi um troço interessante, né? Ele deve ter escutado em algum lugar. Para quem não leu, esse livro, né, não tem em português, mas isso tem em francês, né? Basicamente conta a história do terceiro grau, certo? Então, a partir desse momento foi se criando esse sistema, né? Do terceiro para o primeiro. E depois surgiu lá Les Altos Graus de la Franc-Maçonnerie, os mistérios da Franco-Maçonaria, dos altos graus, certo? Uma publicação inglesa, inclusive, que acabou indo para a França, certo? E ali o Louis Travenow, Louis Guillemot de Saint-Victor fez essa compilação de um sistema que estava sendo trabalhado. Então, já havia, ele é contemporâneo com o rito moderno, né, com o rito francês moderno,
certo? Então ele tem uma história muito parecida de rearranjo, né? Quando eles rearranjaram o rito moderno, por exemplo, em 1785, o rito adoniramita já mostrava ali, nós temos uma primeira versão do Requiem Précieux de la Maçonnerie Adoniramita, que é o documento compilado, né? A base do que estava sendo acontecido, do que acontecia ali, né? Você tinha, por exemplo, aprendiz, companheiro, mestre perfeito, certo? Que era um primeiro livro. Ele é a primeira publicação de 1771. Ele publicou em 71 o Saint Vitor e depois saiu, que talvez seja a versão mais famosa, o 72. Foi o primeiro. E daí já saiu os outros graus, né? Os altos graus, né? A partir do grau 5. E é um sistema que tem 12 graus, na verdade. Tem 12 graus, e o ápice, né, ele coloca ali com bastante clareza, nec plus ultra. A partir desse ponto, nada existe. Com total sintonia com, por exemplo, com o rito francês, né, que foi feita uma avaliação através de 7 capítulos Rosa Cruzes, né, que já trabalhavam lá na França com relação a isso, e com muita sabedoria, ele colocou lá o nec plus ultra como grau Rosa Cruz, grau 12. Só que ele trouxe a curiosidade de uma outra linha maçônica, que é a linha que coloca o herói da lenda maçônica como Noé, né? Então surgiu essa problemática toda, né? Que ele colocou junto numa coisa que, na verdade, isso daí não é nada mais, nada menos do que está lá naquele primeiro livro que eu falei, lá que é o de altos graus da franco-maçonaria, né? Além dos altos graus da maçonaria, certo? Então, eles já estavam analisando esse tipo de estrutura, que é uma estrutura comum lá naquele período, né? O rito moderno sintetizou, o adoniramita abriu, né? Que ele pega rito moderno só para ilustrar a questão, né? Na parte além do grau 3 os eleitos escoceses, cavaleiro da águia da espada e o Rosa Cruz. O que a maçonaria adoniramita fez? Ele pegou e destrinchou aqui. Ele abriu, né? Ele pegou o mestre secreto, manteve o mestre secreto. Eu estou falando na originalidade, depois teve alteração a partir do... Mas ele abriu esses eleitos em 3, né? Eleitos escoceses, tanto tem companheiro escocês, mestre escocês ali, né? Dentro do sistema original. E ele foi sendo trabalhado, enfim, cara. Aí a gente entra num limbo, né? Daí você tem os livros lá da Orthodoxie Maçonique, lá do Ragon, certo? Que meteu os pés pelas mãos, falou que quem tinha feito o rito era um barão de Chaude, sabe? Ele extremamente criticado por todo mundo, mas aqui no Brasil todo mundo adora, né, cara? Certo? E não conhece a história, né? Então é um rito assim um pouco complicado nessa questão de origem, por exemplo, histórica de como houve esse desenvolvimento, por conta muitas vezes do Tori e do Ragon, né? Não Orthodoxie Maçonique. Sabe? Daí quando ele pegou isso daí, ele pegou, atrelou, fez outras coisas, falou que o cara tinha montado, sendo que o cara estava preso lá como é que é? Ele foi preso como espião lá na Rússia, sabe? Eu tenho esse material também, eu tenho um material que chama Maçonaria através dos séculos, que eu conto justamente essas questões, né, o desenvolvimento dos ritos, e fala, né, fiz uma cronologia, tive paciência de fazer uma cronologia do negócio, né, e constatei o quê, né, que o Chaude era um estudioso, obviamente, né, naquele período emblemático da maçonaria do Adoniramita, ele estava preso, né? Ele criou um sistema lá que é a estrela flamejante, né? Que ele misturava mais alquimia, né? Ele começou a enxertar algumas coisas, que era uma coisa comum que estava acontecendo lá na França naquele período, né? O enxerto de elementos alienígenas ao ritual era uma coisa comum, mas não era uma coisa boa. Sabe? O ritual em si, ele condensa aspectos cerimoniais, né, que falam aos nossos sentidos, aspectos doutrinários, certo? Ele tem que ter uma linha mestra. E se for absorvido tanto o símbolo quanto o ritual nesses aspectos cerimoniais e doutrinários, para você entender tudo isso, você consegue alcançar um alinhamento muito mais profundo, né, que é o alinhamento metafísico, mas carece de ter esse aprofundamento doutrinário. E também carece a falar os nossos sentimentos. Quando se enxerta, por exemplo, elementos alienígenas a um determinado cerimonial, primeira coisa se observa que o cara que pôs o elemento não sabe o que está fazendo. Primeira coisa, do meu ponto de vista. E eu sou um ritualista há anos, cara. Trabalhei na Igreja Católica, manjo bastante de várias versões de rituais aí também, sabe? Trabalhei muito, sabe? Então não sou um aloprado falando essas coisas. Conheço praticamente
aqui no Brasil eu conheço todos os rituais, né? Todos os rituais e participei, né? Tem o grau superior, tem os últimos graus aí de praticamente todos os rituais, né? De 4 linhas, né? Nós temos 7 aqui aqui eu tenho de 4 linhas, certo? Os últimos graus de tudo da maçonaria. Então, posso falar com determinada propriedade a respeito disso, porque além de seguir a minha linha, consegui observar outras linhas, né? Outras disposições, além das linhas antigas que a gente está conversando aqui agora, né? Porque ocorreram alterações aí na disposição aí do ajuste ritual em alguns ritos, como no caso do Adoniramita, né? Foi feito um enxerto aí, né? Foi pego rito escocês com 33 graus por definições. Bom, já posso contar, né? Só voltando à história, então, né? Então essa é a estrutura do rito naquela época, né? No século XVIII. Então ele foi caminhando, né? Tem várias historinhas, vários mitos aí, né? Que falam que o Napoleão Bonaparte gostava, não dá para saber isso direito. Só tomar uma aguinha que eu falo bastante. Não dá Fica à pra vontade. saber isso, mas ele, assim, pelo que se fala, pela lenda, né, que se tem a respeito desse assunto, ele era um cara, iniciou a mulher, né, na maçonaria mista e tal, não, feminina, mas ele era um apoiador da causa maçônica, né? Um apoiador da causa maçônica, mas não, de fato, não se sabe se ele foi iniciado ou não na maçonaria. Mas o que consta é que ele foi um apoiador, e esse rito acabou ganhando alguma proporção, por exemplo, lá em Portugal, né, no caso, e quando, por conta da maçonaria que, desembarcou aqui, podemos pôr, né, no Brasil, que foi em torno de 1796, na verdade, né, começou um rito que muito provavelmente tenha sido esse rito que se tenha trazido, ou o rito francês. Só tem essas, não existe outra opção, basicamente. Quando fundaram o José Bonifácio, o Joaquim Gonçalves Ledo, né, quando fundou o Grande Oriente do Brasil, o que a gente chama hoje de Grande Oriente do Brasil, na verdade, ele foi, né, o José Bonifácio era um cara que, manjava demais, sabe? Um cara dedicado, estudioso, político, né, mas tinha um esclarecimento muito grande, um cara que ia muito para a Europa, participava da maçonaria da Europa. Quando eles foram organizar, né, uma coisa que já acontecia aqui, que era a maçonaria, eles pegaram uma carta patente e os mesmos graus foram trabalhados, que eram trabalhados em Portugal, rito francês, rito, por causa das questões napoleônicas, né, estava trabalhado por causa disso, o rito escocês antigo e aceito, né, já era 1800 e cacetado, ou seja, o Supremo Conselho de Charleston, na Carolina do Sul, já tinha definido mais ou menos, né, mas imagine, teve uma revolução em 1786 lá com Albert Pike, cara, só loucura. E o rito Adoniramita veio para cá, né, com a compilação preciosa, então foi sendo traduzido para o português de Portugal, veio no nosso... Eu tenho umas versões arcaicas aqui em português arcaico, veio para o nosso Brasil, e assim foi caminhando o negócio, né, cara? Foi sendo trabalhado, esses 3 ritos, depois a maçonaria foi crescendo, né, era o Rio de Janeiro que era a nossa, a nossa capital, era a capital maçônica, até falando, né, apesar do Le Preneus lá, que era a fragata lá que veio, né, tinha sido na Bahia, né? Então a maçonaria brasileira é baiana, para quem não sabe, né? E daí, isso é fato, né? Não é migué, não é história, né? Tem as historinhas que contam lá do Tiradentes, isso é balela, né? Quem fala que o Tiradentes é maçom não consegue fazer conta, né? Porque ele morreu em 1700 quando que foi, cara? Agora até me fugiu aqui, cara. A fragata tinha 1779 ou 89, agora não me lembro, hein, cara? Certo? Acho que foi 89, que eu sempre marco as datas na cabeça, certo? Mas foi 79 ou 89 aqui, que foi Inconfidência Mineira. Deixa eu pôr aqui Inconfidência. Inconfidência Mineira, que eu não gosto de falar bobagem, né? Mineira. E às vezes dá uns brancos, né? Que você vai ficando velho, não é só no cabelo que dá o branco, dá na cabeça também. Que rapaz, meu irmão. Olha aqui, ó, 1789, viu? Então, você veja, aconteceu 1789, o primeiro resquício que nós temos aí, né? Era de uma maçonaria em 1796, ou seja, depois, a maçonaria chegou depois que já tinha acabado esse negócio, né? Teve o tal do aerópago aí, alguns defendem essa causa, mas tinha mulheres juntas, não era maçonaria, não era uma maçonaria regular, não era uma maçonaria, podia ser um movimento, o que a gente vê muito parecido lá na Europa, no desenvolvimento, antes de 1717, né? Uma coisa não muito organizada, mas aqui no Brasil existiu um movimento, né, que foi o aerópago ali de Minas Gerais, né? Tem um nome específico também para isso daí, certo?
mas não era maçonaria. Alguns defendem essa causa aí, sabe? Mas historicamente a gente não consegue colocar isso daí, sabe? Como maçonaria. E enfim, o rito foi se desenvolvendo, né, cara? Abriram-se, né, algumas questões. Houve a cisão de 73, né, por questões políticas aí lá do Grande Oriente do Brasil, certo? Então surgiu a Confederação Maçônica do Brasil e muitas lojas acabaram indo muitas lojas do rito adoniramita acabaram indo para lá, certo? E daí teve lá deixaram, na verdade, eu tenho uns termos que eu uso aí, sabe? Não interprete mal, mas deixaram Ailton e a turminha dele lá no Rio de Janeiro com o pincel na mão, cara. O grão-mestre chamou ele e falou: o negócio é o seguinte, meu irmão. Cara, você é do rito adoniramita, todo mundo foi embora, cara. Reveja esse rito, certo? Reveja esse rito, sabe? Nós precisamos trazer pessoas para trabalhar esse rito aqui de novo. O que ele tinha na mão, sabe? Ele era da teosofia, cara, sabe? Então ele começou a trazer elementos, né, do Charles Leadbeater, né, na verdade, que o Charles Leadbeater na verdade é um maçom da maçonaria mista, certo? Que escreveu vários livros. Ele era um bispo lá da Igreja Católica Liberal, e ele trouxe, ele foi um cara que escreveu, ele ajudou a formular um rito que chama já lembro. Que é o rito da comaçonaria, né? Ele O Lauderdale. Memphis Misraim? Não, Walter Dale. Ele foi um dos caras que mexeu no Lauderdale da maçonaria mista e trouxe alguns elementos da Igreja Católica Liberal ali, como questão da incensação, né? Trouxe alguns elementos, como se falou aí, do Memphis Misraim, que é a chama sagrada. Então eles fizeram lá um apanhado, certo? É uma coisa que foi muito restrita, né? E foi errado isso daí, foi errado, sem dúvida nenhuma, certo? É só você necessitaria fazer uma coisa com muito mais calma, observar o que se tinha feito anteriormente, pegar os rituais antigos, observar o que poderia ser feito. Isso daí, algumas influências não caberiam. Eu sou um crítico, sabe? Eu escrevi sobre o rito, mas como você está vendo, eu conheço de cabo a rabo a história do começo ao fim, conheço em português, conheço em francês, consigo rastrear as questões, conheço as questões que foram modificadas ponto a ponto, certo? Então ele colocou alguns determinados elementos, e até para atrair o pessoal, né? Aquela época ainda tinha essa questão muito próxima, e hoje ainda mas a questão muito próxima dos Supremos Conselhos, né, que são as potências de mestres maçons, que trabalham além do grau 3, certo? Que daí, depois de um determinado tempo, todo mundo acabou adotando as diretrizes lá do Supremo Conselho de Charleston, né? Ou seja, a independência total dos Supremos Conselhos perante a maçonaria simbólica, que antigamente, lá a maçonaria regular, né, falando nisso, antigamente era tudo junto, né? Você trabalhava numa loja lá em Lyon, por exemplo, trabalhava o rito adoniramita lá pelo ano de 1780. Cara, os caras trabalhavam até o grau 12. Grau 1, semana que vem, grau 12. Grau 4, grau 8. Enfim, vamos fazer isso, vamos trabalhar desse jeito. Então, não existia muito bem, na questão da estruturação dos graus superiores, essa divisão, que foi uma das revoluções que o Supremo Conselho do Escocês de Charleston, né, lá na Carolina do Sul, fez, né? Separar os corpos, certo? Então, mas enfim, voltando à história do Brasil, essa questão acabou acontecendo, né? E ele estava responsável pelo simbolismo, mas também se criou o aspecto dos graus superiores. Então fez-se um rearranjo, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu pegar alguns graus ali, como eleito de Perignon, por exemplo, né, que é um grau original, né? Então ele fez um mix, na verdade. Ele pegou alguns graus do original, certo? E, todos, para falar a verdade, né? E agregou algumas outras coisas, né? Então você não tinha um mestre secreto, por exemplo. Você pega a versão original, a versão atual, agora você tem o mestre secreto. Então é muito parecido com o rito escocês antigo e aceito. Por isso que eu não fiz o rito escocês.